Muito boa noite, bem-vindos ao Democracia em Debate com o Dr. António Cunha. Olá António, mais uma semana, mais casos, mais temas e, claro, o Covid em destaque. Bem-vindo. É verdade, boa tarde, Paulo. Boa tarde ou boa noite, consoante o local Sim, não é? onde nos estejam a ouvir, não é? Exatamente. Sim, é verdade. Hoje tivemos uma semana assoberbada, quer com a Covid-19, quer também na Assembleia da República com a aprovação do Orçamento Suplementar, e se calhar começaria por esse tema. Sim, o orçamento, portanto, foi debatido, não é? O orçamento suplementar e tu gostavas de apresentar aí as propostas que o PSD, não é? No fundo. Sim, pronto, dizer que o Orçamento Suplementar foi aprovado na passada sexta-feira, com os votos favoráveis do PS. O PSD absteve-se, numa atitude de responsabilidade, obviamente. Ehm, Bloco e PAN também se abstiveram. O PCP, CDS-PP e PEV, a Iniciativa Liberal e Chega, votaram contra. E, portanto, a deputada, agora a nova deputada não inscrita, a Cristina Rodrigues Espana, absteve-se, e a Joacine Cata Moreira esteve ausente porque, ao que parece, estará em quarentena voluntária. Pronto, essencialmente dizer, que é para as pessoas perceberem para que é que serve ou para que é que foi este orçamento suplementar. Este orçamento suplementar foi para fazer face às consequências da crise da pandemia. E então é uma proposta que prevê uma queda do produto de cerca de 6,9%, mas já em abril o FMI dizia que para Portugal essa quebra andaria à volta dos 8%, sendo que para a zona euro a previsão é de 10,2%. São números assustadores. E no que diz respeito ao nosso país, para além de uma taxa de desemprego que se prevê da ordem dos 13,9%, e daí, a partir de que crise social é que daí advirá, não é? Ou virá, dizemos que esse orçamento aprovou necessidades de financiamento da ordem dos 13 mil milhões de euros. Não é coisa pouca. Repara que aprovamos um orçamento em janeiro, dentro daquilo que seria uma realidade habitual, normal. Esta nova normalidade, esta nova crise pandémica fez com que o orçamento para 2020 tivesse um suplemento de cerca de 13 mil milhões de euros. É muito dinheiro. É mais do que aquilo que, por exemplo, ainda há de reservas do quadro financeiro plurianual anterior, o chamado Portugal 2020, que ainda há cerca de 10 a 12 mil milhões de euros disponíveis, que o Governo pode gastar em projetos sem, por exemplo, ter a obrigatoriedade de financiar 15% da chamada contrapartida nacional. Portanto, faz-me assim um bocadinho de confusão como é que o Governo ainda não avançou para isso. E dizer que relativamente ao PSD, portanto, nós numa postura que desde o início da pandemia foi assumida pelo nosso líder, numa atitude de responsabilidade, numa atitude de não ser aquela oposição dita, oposição mordaz, oposição que nestes tempos de crise não iriam acrescentar quase nada. Portanto, é muito fácil, em alturas de crise, bater em quem está a governar. Isso é relativamente fácil. Agora, O erro é mais suscetível, não é? exatamente. Agora, o que nós temos que pensar é que são tempos excepcionais, são tempos de grande responsabilidade para com o país, e o PSD não podia embarcar numa atitude só de bota abaixo e de criticar isto e aquilo. Portanto, acho que aí estivemos bastante bem, acho eu. Portanto, tivemos, repito, uma atitude de grande responsabilidade. E uma outra coisa que eu também gostaria de falar foi que, do nosso ponto de vista, o orçamento suplementar saiu melhor do que entrou. Ou seja, houve propostas dos vários partidos, é evidente que eu vou falar aqui nas propostas que o PSD apresentou e que foram aprovadas, e desde logo a chamada majoração extraordinária do período de férias dos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde envolvidos no combate à doença Covid-19. Portanto, isso foi uma proposta que o PSD
lançou, mais o Prémio de Desempenho dos Trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, acho que se trata de um reconhecimento merecido. Se me perguntares a mim pessoalmente se serão os únicos, é evidente que não serão os únicos, mas efetivamente foram aquelas pessoas que estiveram nos hospitais, António, estiveram e que continuam a estar. continuam a estar. Aliás, já falamos disso a semana passada, porque, aliás, acho que foi o fecho do nosso último programa, Sim. quando referimos que aquilo que se está a passar, e nós poderemos atribuir culpas, é evidente que não é culpas, há responsáveis, porque é que isto está a acontecer assim, porque é que Portugal numa primeira fase esteve tão bem e como é que agora está, digamos, a entrar nos números que começam a ser assustadores. E assustadores não é só do ponto de vista daquilo que é a preocupação sanitária. É assustador porque isso vai ter consequências brutais e avassaladoras para a nossa economia. Aliás, já falamos também aqui nisso, o corredor do Reino Unido foi-nos fechado. Exceto Madeira e Açores. Agora, portanto, esse foi uma das propostas do PSD que foi aprovada. É evidente que, como estavas a dizer bem, estavam na linha da frente, estão e vão continuar a estar. E é preciso também pensar nesses profissionais. Depois, uma outra proposta que também que também é do PSD, foi a publicitação da execução do plano de intervenção para a requalificação e construção de residências para estudantes, para o ensino superior. Esta crise pandémica, aliás, todas as crises que têm havido fazem com que a população estudantil do ensino superior seja menor. Porquê? Porque as pessoas perdem rendimento. Ao perderem rendimento, onde é que vão buscar essa compensação? Neste caso, a não frequência do ensino superior, não pagando propinas, etc. Portanto, isto é uma medida que, e tendo em vista, e tendo em conta, aliás, que o preço dos alugueres, quer no Porto, quer em Braga, quer em Lisboa, onde há ensino superior, as rendas são muito pesadas. Depois uma outra medida também que é a terceira, também foi aprovada o regime excepcional para o ano letivo 2021 de contabilização do rendimento do agregado familiar no processo de atribuição de bolsa de estudo, ou seja, uma medida essencial no âmbito da ação social do Estado, para garantir que o abandono escolar não seja a saída mais fácil. Uma outra, que também é importante, é o resgate dos PPRs e dos PPE, sem penalização e prolongamento do regime até 31 de dezembro. As pessoas que tenham necessidade de financiamento e têm esse dinheiro investido em PPRs podem levantá-los, portanto, isto sem prejudicar o estímulo à poupança, obviamente. Depois, a diminuição dos prazos de garantia para acesso ao subsídio de desemprego e ao subsídio por cessação de atividade, com uma nova redação também foi aprovado. Ou seja, a redução dos prazos de garantia para acesso ao subsídio de desemprego e subsídio por cessação garantiu uma maior proteção a muitos milhares de trabalhadores que ficaram que ficaram desempregados. Depois, uma outra medida também, o alargamento do apoio extraordinário à redução da atividade económica de microempresários e empresários em nome individual, os tais sócios gerentes, com uma nova redação. Portanto, foi uma medida defendida pelo PSD desde o início e que na altura teve assim um bocado aí escondida. Mas o que é facto é que os sócios gerentes também, quer dizer, tinham os seus colaboradores, como se diz agora em linguagem moderna, e esses estavam cobertos, nomeadamente por layoff, e os sócios gerentes não iam ter direito a rigorosamente nada. E depois também a dedução por um período de 12 anos dos prejuízos fiscais dos anos 2020 e 2021 aos lucros tributáveis. Isto também é importante. E depois, por último, a moratória do pagamento dos encargos decorrentes do empréstimo para a EFRAM, ou seja, no quadro de solidariedade e coesão nacional, esta moratória permite ao Governo Regional da Madeira que mobilize e redirecione os recursos e meios disponíveis para a implementação de medidas que almejem a recuperação dos rendimentos das famílias e das empresas. Portanto, basicamente, e muito ligeiramente foram estas as 8 propostas também do PSD, e depois dar aqui nota de uma outra questão que tem a ver com
relativamente à medida dos sócios gerentes, que foi o PSD que a propôs, mas depois o PSD e PS, portanto, chegaram ali a uma entendimento. proposta após o veto presidencial do nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que iria ali contra a norma de travão, e então ele achou por bem retornar o diploma à Assembleia da República para que ele fosse ali, para que tivesse ali alguns assentos, para que não fosse inconstitucional. Que era isso que o PS estava a preparar para fazer. Mas, pronto, em boa hora as coisas chegaram a bom termo, portanto, vão ter um apoio mensal extraordinário de 635 euros. É bom. Mais os 1.905 euros. Quer dizer, pronto, é o que se pode neste momento do país. Acho que, dada a dimensão do nosso país e tendo em conta a saúde das contas públicas e a saúde financeira do nosso país, pronto, acho que é o mínimo que se pode arranjar. Até porque a crise... Bem, está bem parte zero, não é? Há um mês atrás era zero. Exatamente. A verdade é essa. E também chamar, e podemos falar acerca disso. Mas um dia, António, era bom também que os profissionais liberais também tivessem esse apoio. Porque há muita gente a passar por dificuldades, nomeadamente ligados à cultura, como já falamos. Pessoas que até nem são os atores, são pessoas que trabalham no som, nos bastidores, no backstage. Também era bom uma medida assim. Muito bem. Digo sim, eu. Concordo. E até porque, ainda bem que diz isso, até porque o pico da crise ainda vem aí. Portanto, o que se prevê é que... Setembro, outubro. Não, o pico da crise será mais ou menos daqui a o pico. O pico. Ou seja, mas em setembro, outubro, é a previsão que há, é que pode ser... Sim, já começa aí. Já vamos ter... Vamos começar a sentir a sério. Vamos começar a sentir a sério, vamos começar a ter pessoas na rua a manifestarem-se, certamente. Portanto, o que é, digamos, normal, quando as pessoas não têm dinheiro no bolso, é complicado. É muito complicado. E portanto, espero que este orçamento suplementar venha, de alguma maneira, dirimir os efeitos da pandemia e que o nosso governo, portanto, o governo comece a olhar para aquele dinheiro que ainda tem disponível do quadro financeiro anterior, porque o que aí vem é muito dinheiro. É muito dinheiro que vem aí. Não sei se virá aquele bolo todo que se diz que vem, os tais 15 mil milhões, mais algum, mas o que é facto é que é muito dinheiro que vem aí, é preciso, mas ele não vem já. Portanto, esse dinheiro vai começar a chegar, sei lá. Este ano? Poderá vir algum. Mas a proposta que se quer fazer é que venha já algum para, digamos, para isto começar para a economia começar a aquecer mesmo. Agora, quer o quadro financeiro plurianual, quer a tal bazuca que todos estamos à espera, isso só virá a partir de março, abril do próximo ano. Portanto, muito bem. Portanto, essas foram as propostas, certo? Sim, e foram aprovadas, portanto, para dar nota aos nossos espectadores. E agora, há uma esperança aqui, vamos entrar num tema que a nossa região teve há um tempo, e agora podemos dizer que nos semáforos estamos em sinal amarelo, porque começam a aparecer realmente alguns casos, não é? A escola EB2 em Passos Ferreira teve que fechar. Teve que fechar, ou manteve uma empresa também. Uma empresa, uma fábrica. De lecados. Mas é verdade que há aqui uma esperança também da vacina, não é? Porque querias também dar nota disso. E depois entramos pelo encerramento das escolas e realmente ligar o Covid, porque este ano foi mesmo um ano completamente atípico. Portanto, dizer que há esperança, é evidente que há esperança. Aliás, foi uma notícia que saiu. Eu acho que passou assim um bocadinho despercebida, mas no dia 2 de julho o Expresso traz essa novidade boa que tem a ver com o facto da Pfizer e a BioNTech terem anunciado resultados positivos, portanto, em teste com a vacina. Ou seja, começaram com 45 pessoas, os resultados são bastante positivos, segundo as duas empresas, aliás. Nos primeiros testes efetuados com a vacina,
as pessoas foram testadas, têm anticorpos acima, ou melhor, têm anticorpos acima da média das pessoas que recuperaram da Covid-19. Portanto, isso é muito importante. E agora é darmos o salto seguinte para se passar para um teste maior. E o teste maior prevê envolver 30 mil participantes. Portanto, É uma esperança e boa. sim, é. E, portanto, é assim. Se os resultados se confirmarem depois, acho que teremos aí uma vacina. Não é muito mais cedo do que se previa. Sim. Mas pelo menos um bocadinho mais cedo para poder O que é uma luz ao fundo do descansar túnel as numa pessoas. fase destas. Não é? É uma luzinha ao fundo do túnel numa É. fase destas. É porque os Já é primeiros... muito tempo à espera, já é muito tempo, já estamos todos Assim, um pouco cansados. segundo os entendidos na matéria, e eu não sou de todo entendido nisto, sei aquilo que vou lendo, por norma, uma vacina para combater um novo vírus anda à volta dos 18 meses, para que ela seja testada e retestada e seja posta no mercado. Anda à volta disso. Pá, se nesta situação pandémica nós conseguíssemos uma vacina, pá, pelo menos em um ano, Já. era muito bom. Já ganhávamos meio ano. Meio ano, pelos números que nós vamos vendo de pessoas que vão perdendo a vida, por causa já era muito bom. Mas Portanto, também é um nunca trabalho... houve tanta partilha de informação. Exatamente. Não, é um trabalho que É um está... trabalho que está a ser desenvolvido, um pouco até no back, se calhar é propositado, que é para não incomodar, mas nunca entre laboratórios, entre cientistas, nunca se partilhou de uma forma, porque no fundo aquilo é um negócio, não é? E cada qual trabalhava para si. Neste momento o Covid, e talvez isso seja uma das justificações de pouparmos esse meio ano, como falo. Era ótimo, isso era fantástico. E, portanto, isso tudo correr bem, acho que esta produção para os 30 mil participantes terá início no final deste mês de julho. Portanto, e depois esperar mais uns 3 ou 4 meses para ver qual é a reação que as pessoas têm, fazer as tais análises aos anticorpos, e se tudo correr bem nestes 30 mil participantes, então aí começar A produção. depois da Agência Europeia de Farmacêutica, acho eu que se chama assim, se não me falha a memória, certificar e dar autorização para uma produção Em massa. em larga escala. Como nunca foi é visto. verdade. Depois, mas entretanto, enquanto não há essa esperança e essa boa nova, temos uma escola aqui, que é a Escola Básica número 2 de Passos Ferreira, que teve que fechar, porque os Portanto, casos, houve ali um foco, um surto. Não é culpa de ninguém, é culpa de todos, é um pouco isto, é um pouco o vírus que está na região, mas é importante nós cada vez mais, todos nós, começar por nós dois até aqui, termos os cuidados e não acomodar ou abrandar aquilo que são as regras que tem que ser. Porque todos nós até já falhamos, não é? Todos nós já facilitamos. É evidente que sim, mas uma coisa é falhar inconscientemente. É muito fácil nós estarmos aqui e como nos conhecemos e cumprimentarmos, mas há ali um gelzinho e desinfeta outras mãos. Isso aí, pronto, okay. Agora, o que não é, digamos, normal nem aceitável é que haja bandos. E repara uma coisa, eu não quero estar aqui a incidir a minha intervenção muito sobre os jovens. Eu percebo os jovens, mas eles têm que saber que há limites. E pelo que eu estou a ver, reparem, não são só os jovens portugueses, ainda há pouco, no jornal da UMA, ou nos jornais da UMA, vi que 400 jovens holandeses fizeram um estaralhau num bar, no Algarve. E as famosas festas Covid em Londres. Bem, exatamente, aliás, que há Estados dias Unidos. ali nos Estados Unidos fazem festas. Mesmo para se infectarem. E tem prémios. Tem um pote, mandam para lá as apostas, não é? E depois metem pessoas infectadas, que sabem que estão infectadas no meio daquela festa, e o primeiro a ser infectado recolhe o dinheiro que está no pote. Epá, isto é uma coisa... Incrível. Quer dizer, isto realmente também... Talvez justifique também o número de casos tão grandes que há nos Estados Unidos. Essa falta de responsabilidade. Tem sido uma loucura. Também assim, com aquele presidente, enfim, bom, isto
Ele tem sido... Mas, António, Aliás, ele não mas está... a mensagem que o Presidente Trump passa para fora é que vão ganhar a guerra, ainda agora foi, no 4 de julho. A mensagem dele Sim, mas foi eles que a América nunca teve, primeiro elogiou a economia, que nunca teve tanta empresa e que a economia não cresceu tanto desde que ele está lá. E depois diz para ficarem tranquilos porque vão ganhar a guerra com o Covid. Dali das duas uma, ou realmente é uma mentira de todo tamanho e para acalmar o povo, ou então há algo que ele já sabe antes de nós. Que Claro. até pode ser a vacina, não é? Que ele já sabe que está pronto. Bem, ele fez essa... Aliás, ele fez essas declarações porque, aliás, ele não está a governar para combater a Covid, ele está a governar para ganhar eleições em novembro. Sim, claro. Isso é ponto assim. Na minha opinião, atenção. Depois, tendo em conta o descalabro que são os números de infectados diariamente nos Estados Unidos, a culpa já foi da China, a culpa já foi... aliás, já sugeriu que as pessoas ingerissem lexívias, etc. Que isto é um presidente... É perdido. Um presidente de uma potência como os Estados Unidos. Eu estava a assistir àquela conferência de imprensa, eu estava incrédulo. E como eu, milhares de pessoas. Não é? Agora, o que é facto, disseste bem, ele tem razão quando diz que a economia americana que está bem, claro que sim, mas quando ele precisar dos outros para... Não é? Ele não se pode esquecer que a China é um adversário à altura, porque a grande maioria da dívida dos Estados Unidos, e não é assim tão pouca, está na posse de quem? Chineses. E poderá ser isso que nós todos estejamos aqui a pagar com este maldito vírus invisível. Mas como estávamos a falar, as escolas encerraram, neste caso coincidiu ali em Passos Ferreira, é realmente um fecho de ano letivo muito diferente, muito complicado. É complicado. Eu temo, ainda hoje de manhã, por questões profissionais, estive a falar com uma diretora de lá perto, muito perto de lá, que me dizia que o medo é, nesta fase de exames, os exames começaram segunda-feira, dia 6, nesta fase de exames, se há um surto numa escola secundária, isto vai ser complicadíssimo, é complicado. Está bem que Porque os exames nacionais são presenciais. São presenciais, evidente. E se realmente há um surto, depois descontrola completamente. Muito vai ter que acontecer o que fez-se à Escola Básica 2, que é fechar. Exatamente. Portanto, e, aliás, hoje de manhã houve um caso, não é aqui perto, foi nas Caldas da Rainha, mas um infantário que teve que ser encerrado por causa de 12 pessoas que foram infectadas. Agora, isto também, o normal é nós sabermos que as escolas encerram, e se encerram é porque há cuidados, é porque as nossas autoridades de saúde estão a funcionar. Estão atentas. Até porque é muito importante que as cadeias de contágio sejam travadas. Portanto, isso aí é fundamental. Portanto, o que nos deve preocupar é como é que se chega aí a esse ponto. E tu referiste há pouco, aliás... No teu anúncio de ontem para o jornal, achei interessante a forma como tu, digamos, chamas a atenção para esta problemática, que é uma problemática grave e realmente a nossa juventude, toda a gente, não é estar agora jovens, não são jovens culpados, né? Portanto, somos nós todos. Agora, é evidente que a juventude esteve 2 meses e meio encarcerada e agora, portanto... Sangue na guerra. Para, aqueles jovens que eu referi há pouco eram holandeses. Eu não sei se referi, já não recordo se eles eram holandeses. E estava preocupadíssimo o dono de um bar lá que ontem iriam chegar a mais 1.200. Portanto, ou as pessoas têm a noção de que efetivamente têm que manter, e tudo se pode fazer, não à velocidade que as pessoas querem, mas com mais calma. Naquele vídeo, exatamente, aquele vídeo que eu ontem pus na minha página pessoal tem a ver com isso. Nós podemos andar. Agora, não é, temos que nos convencer que isto não estamos iguais ao que éramos antes de março. Estamos diferentes. A vida é diferente. Exatamente. Mudou. E às vezes a nossa tendência passa por motivos. Vamos à praia, vimos aquele mar, vimos aquilo e então, olhem para este isqueiro para fumar um cigarro. Não pode. Ou o telemóvel, muitas vezes, né? Ainda ontem eu almoçava com a minha filha, ela não pode pegar no telemóvel, porque são estas coisas que podem desencadear muitas vezes o contágio
Em cadeia. Em cadeia, Depois que é perigoso. E mesmo os cafés, os restaurantes, têm que continuar a funcionar, mas tem que chegar a um ponto de aplicar e dizer, não, desculpem, mas não pode ser assim. Porque depois o vírus também pode ficar no café e depois é uma sequência. Sim, E, é incontrolável. E é depois, incontrolável. com o agravante de que nós ainda não sabemos muito bem como é que este vírus funciona. Nada. Não é? Já ouvi, não sei se isto é verdade ou não, carece de confirmação, mas que ele já teve várias mutações. Sim, mutações. E Pelo que se sabe, pelos vistos, não foi, felizmente, para a forma mais grave. Exato. Pois. Ou seja, não está tão agressivo. Tão agressivo. Que é Mas bom, mesmo assim continua a matar. Mas, exatamente. E depois o que acontece é que amanhã pode ser diferente. Claro. Porque enquanto realmente, como tu dizias, não há vacina... A vacina ou o remédio, ou o medicamento para isso. Mas a vacina dá para a imunidade, o medicamento dá para curar esta gente toda. Mas para já não. Bem, fica aqui a nota, portanto é preciso ter realmente muito cuidado e nesta fase os jovens, principalmente com responsabilidades, que ainda estão em estabelecimentos a fazer os seus exames finais ou nas faculdades também as suas provas, têm que ter algum juízo e ter alguma calma. E calma, claro que sim. Isto tem sido todas as semanas, mas não nos cansamos e tu não te esqueces de ninguém. E desta vez é a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Penafiel, que faz, penso eu, 138 anos. 139 anos. 139 anos. É isso. Deixar aqui uma nota, como nota final, parabenizar, como dizem os nossos irmãos brasileiros, ou melhor, dar os parabéns à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Penafiel pelos seus 139 anos a servir Portugal e principalmente a nossa região, o nosso conceito. Portanto, um bem-aja para todos eles e, como diria o nosso vereador de Penafiel, o Dr. Rodrigo Lopes, honra e glória para todos vós. Portanto, honra e glória para eles e, portanto, um grande bem-aja porque têm tido um trabalho e podemos ver ultimamente, nos últimos 3, 4 meses, o trabalho. Esses também estão na linha da frente. Mas são voluntários. São voluntários, por maioria de razão. Mas o que é facto é que também, se não fosse o PSD com o PCP, diga-se. Que é estranho. Mas porque nós achamos que era demais. Estava justo, acima. mas nós já tínhamos falado Sim. aqui sobre os bombeiros Sim. e sobre as associações humanitárias que estavam a receber do governo uma coisa que já era deles, que depois iam ter que pagar e, portanto, não havia apoio nenhum. Quando temos 1.200 milhões de euros para a TAP, que não vai chegar. Eu não queria falar disto, mas falámos um dia mais tarde. Também já estamos em cima do tempo. Mas mal feito fora, se para a comunicação social, também já o disse aqui, houve 15 milhões de euros com IVA. Pois, não sei. Aliás, tu na altura respondeste bem, mas nem foi os grandes não. grupos, mal feito fora para os nossos bombeiros, que arriscam também a vida diariamente para salvar a nossa, também que não houvesse uma ajuda. E queria deixar esta nota, aproveitando o aniversário de 139 anos para os nossos bombeiros voluntários de Penafiel. Há também voltou Alberto Machado, né? Voltou a ficar aqui a nota. Nós já estamos em contacto com ele, possivelmente vamos entrevistá-lo e ele continua a ser, no fundo, ganhou novamente as eleições. Não é? Houve uma alteração, houve ligeiras alterações no nível da equipa que estava com ele. Portanto, também dou-te agora aqui nota que também faço parte da Comissão Política Distrital, com muita honra, na representação. Temos aqui, dois penafilenses, tu e o Carlos Leão, que também é presidente da parte fiscal. Da parte fiscal, não, acho que Penafiel está bem representado, eu acho. Não por mim, mas mais pelo Carlos Leão. Os dois, com certeza. Porque tu, no fundo, é Penafiel, Paredes, é a região. Sim, esta zona distrital. Não me esqueço da entrevista que tive aqui com o Presidente da Junta de Lordelo, que vocês têm uma relação muito, muito próxima e que ele admira o trabalho, e tu também. E eu também admiro muito o trabalho dele. É sinal que as pessoas reconhecem na região, não só em Penafiel. Penafiel, obviamente, deve ter orgulho por ter um deputado na nação, mas depois a região. E dizia-me que nunca foi tão fácil de falar. Eu recordo essas palavras do Nuno Serra, que dizia que nunca foi tão fácil falar com deputados como é agora. Pega-se no telefone. Sim, eu acho que não faz sentido ser de outra forma.
Antigamente tinha que haver aquele processo. Independentemente disso, olha, dou-te aqui uma nota assim muito rápida, só mesmo para terminar. No sábado à noite estive num jantar na minha terra dos meus pais, de onde eu sou oriundo, Santa Marta de Penaguião, um jantar de amigos. É evidente que fui convidado como deputado da terra, mas e apesar de não estar Naquele círculo eleitoral. naquele círculo eleitoral, foi com muita honra que lá estive, com gente que tem vida feita, gente de trabalho, mas que estão e estamos muito apreensivos com aquilo que aí virá relativamente à próxima vindima. Como sabes, aquela zona Sim. vive... Também é nossa. Pronto, exatamente. Também estão aí te lá levar um dia. Já é nossa. É nossa. Vejo... Ontem fizemos notícias do Alto do Popolo. Alto do Popolo Vila Real, não é? Sim, mais acima da Real, Alijó. Exatamente, Alijó. Mas precisamos dar ali alguma atenção, porque as nossas empresas, grandes e pequenas empresas, estão com os armazéns cheios de vinho do Porto. Não conseguem, e não conseguem por causa de uma lei que vem desde o Marquês de Pombal. Isto para mim é incompreensível. Portanto, tive contacto com pessoas que trabalham na área, pessoas de muita competência. Aliás, posso revelar aqui, estive com o Pedro Martas, que é que tem tido tem produtos de qualidade excelente. E, portanto, as pessoas não conseguem escoar a produção que têm. Portanto, se não conseguem escoar a produção que têm, como é que vamos fazer a vindima este ano? Onde é que vão meter? Exatamente. Portanto, mas há coisas que eu tenho que apurar, porque não estou na Comissão da Agricultura, portanto, estou noutras comissões, mas é um aspecto que eu tenho que começar a dar mais atenção. E nós temos muito gosto em receber aqui os produtores e que eles exponham os seus problemas. É para isso que existe o Novo Canal. Muito bem, Paulo, agradeço. Muito obrigado, António. A Democracia Debate fica por aqui. Um programa muito, muito bem hoje conseguido. E os outros também. É um programa que está realmente com boas audiências. Obrigado da minha parte e do Novo Canal. É sempre, e às vezes são essas ajudas, um deputado numa televisão regional. Já dizia isso e tive a honra de dizer isso ao Dr. Luís Filipe Menezes, uma figura como eu, como foi e que é. E são essas ajudas que muitas vezes nos dão alento e também ir para a frente. Obrigado. Muito obrigado. Então, assim já sabe, pode ver o Democracia em Debate em novomcanal.pt. Uma boa noite. Novo Canal. Sempre Novon, sempre seu.